Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-o anunciará. Pois tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar com a caridade, meus caros. A todos os que hoje vieram rezar pelos seus entes falecidos, especialmente nessas missas de sétimo dia, em nome da nossa comunidade paroquial, nossas sinceras condolências e nossas orações pelo descanso eterno de seus familiares e amigos, e também para que todos os que aqui permanecemos como peregrinos rumo à casa do Pai, sejamos fortalecidos na fé e na esperança de um dia nos encontrarmos com aqueles que nos precederam. Todas as quartas-feiras, nesta paróquia, costumamos usar este espaço da homilia para fazer uma catequese sobre algum aspecto da fé cristã católica. E temos meditado nas últimas quartas-feiras a respeito dos mistérios de Maria e a sua relação com a história da salvação, com a chamada economia da salvação. Hoje, neste 13 de maio, dia em que celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, que apareceu em Fátima, na primeira aparição, 13 de maio, a última, 13 de outubro, todos os meses, no dia 13, apareceu Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, exceto em agosto, que por estarem presas as crianças, Nossa Senhora desapareceu no outro dia, dia 19 de agosto. O núcleo da sua mensagem é bem conhecido por todos nós. Um convite à conversão e um convite à oração. Bem sabemos, e também por isso muitos se encontram aqui para rezar pelos seus falecidos, que entre os batizados, os laços que nos unem não se rompem com a morte. Entre nós, Igreja Peregrina, aqueles que se purificam no purgatório, e aqueles que já gozam da visão beatífica de Deus, se dá aquilo que no creio chamamos de comunhão dos santos. Por isso tem sentido rezar pelos falecidos, para que estes terminem logo sua purificação, seja abreviada a sua pena no purgatório e possam logo contemplar a glória de Deus. E também por isso aqueles que já estão diante do Senhor, contemplando-o face a face, intercedem por nós, que para lá nos encaminhamos. Pois bem, ainda que exista uma comunhão espiritual entre todos os membros do corpo de Cristo, que aqui continuam peregrinos, nós os vivos, os já falecidos no purgatório e aqueles que estão no céu, por mistérios dos desígnios de Deus, em algumas ocasiões, a providência divina permite a aparição de Nossa Senhora a um ou alguns fiéis, com algum propósito. E a pergunta que nós nos fazemos hoje, para tentar responder nesta catequese, é como discernirmos se as aparições de Nossa Senhora, cá ou lá, que tantas vezes nos são notificadas pelos meios de comunicação, se são verdadeiras e se devemos ou não acreditar, até que ponto devemos e somos obrigados a acreditar, até que ponto podemos simplesmente desconsiderar. E eu inicio a resposta a essas perguntas com uma citação de São João da Cruz,
nos diz ele, ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos o todo que é seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade, nos diz São João da Cruz na subida ao Monte Carmelo. Meus caros, tudo o que tinha para revelar, Deus o revelou na plenitude dos tempos em seu Filho Jesus Cristo. E aqui já tiramos um primeiro critério para discernirmos se alguma revelação particular ou aparição de Nossa Senhora é verídica ou não. Aquilo que Nossa Senhora revela numa locução interior, numa visão, numa aparição, nada vai acrescentar à revelação divina. Quando aparece alguma novidade da revelação, como se Nosso Senhor não tivesse revelado tudo o que precisava ser revelado, já descartemos e desconsideremos. Porque se não for fruto de uma doença psicológica, alguma enfermidade que a pessoa esteja passando, pode ser que seja inclusive fruto de alguma ação diabólica. Toda a revelação, toda a plenitude da revelação se deu em Jesus Cristo. As aparições só são permitidas por Deus não para completar ou complementar a revelação definitiva que se deu em Cristo, mas para evidenciar este ou aquele aspecto já contidos na revelação que andam esquecidos por nós. Tomemos as aparições todas aprovadas pela Igreja de Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre chama atenção para a centralidade do seu Filho Jesus, nunca para si mesma, e sempre nos chama atenção para este ou aquele aspecto da vida espiritual que anda caída no esquecimento. Seja, como no caso de Nossa Senhora de Fátima, o apelo à oração diária e à conversão de vida, a necessidade da penitência, a necessidade de voltar o coração para Cristo. Quaisquer outras revelações complementares ou novidades em relação à revelação definitiva do Senhor, contidas nos Santos Evangelhos, descartaria como verídica esta aparição de Nossa Senhora. Critério de verdade, então, nos casos para uma revelação privada ou mesmo comunitária é a sua orientação para Cristo. Se não aponta para Cristo, não é verdadeira. Mesmo que Nossa Senhora estivesse apontando para si mesma, não seria verdadeira. Porque Nossa Senhora, tomemos por base os Santos Evangelhos, sempre aponta para Cristo. Fazei tudo o que Ele nos disser. As aparições não constituem, meus caros, dogmas de fé, mesmo as aprovadas pela Igreja. Não são dogmas de fé. Portanto, mesmo quando reconhecidas pela Igreja, não obrigam os fiéis a acreditar. A Igreja simplesmente dá testemunho de fé de que aquela aparição nada tem de contraditório com o que diz a revelação, nada tem de contraditório com o que diz a tradição e o conteúdo magistério da Igreja. E que tudo aquilo que foi transmitido naquela revelação, naquela aparição, se observado pelos fiéis, a ajudá-los a crescer espiritualmente. Mas não obriga àquela devoção. Outros critérios. O Papa Bento XVI mandou que a Congregação para a Doutrina da Fé publicasse um documento que, nos anos 70, mais exatamente em 1974, sob o pontificado de Paulo VI, a Congregação para a Doutrina da Fé escreveu uma prévia de um documento e mandou para bispos no mundo inteiro,
com algumas normas sobre o modo de proceder no discernimento de alegadas aparições ou revelações. Este documento enviado pelo Papa aos bispos era para permanecer em segredo, para que estes avaliassem e dessem um retorno. Mas, por circunstâncias diversas, estes documentos vieram à luz e foram divulgados. Então, o Papa Bento, percebendo que nada tinha de errado naquele documento, pediu que a Igreja publicasse oficialmente. Quais estas normas sobre o modo de proceder no discernimento das alegadas aparições e revelações se resumem basicamente nos seguintes critérios. Em primeiro lugar, prudência. A Igreja nunca vai dizer amanhã que é verídica uma aparição que se deu hoje. A Igreja vai averiguar, vai estudar, vai contemplar, vai meditar, vai verificar os frutos da devoção que é suscitada por aquela aparição ou revelação, pelos frutos que nós conhecemos a árvore, nós dizemos o Senhor. Em relação aos destinatários da revelação ou da aparição, a Igreja vai averiguar o equilíbrio mental, a retidão de vida, vai verificar a docilidade destes destinatários à autoridade eclesiástica. Mesmo os pastorinhos em Fátima, quando interrogados pelas autoridades eclesiásticas ou mesmo presos pela autoridade civil, jamais se desviaram de uma conduta santa, de um modo santo de proceder, mesmo em relação às autoridades que por vezes lhes constrangiam com interrogatórios, ou como no caso de algumas autoridades civis da época que obrigavam as crianças a desmentirem que tinham visto e ouvido de Nossa Senhora. Em relação ao conteúdo da revelação, a Igreja vai verificar se existe coerência na doutrina teológica e espiritual, se está livre de erros, vai verificar se não tem por substrato um desejo evidente de lucro, de alguma forma, ou o desejo de chamar a atenção das pessoas unicamente pela atenção, promover o espetáculo. Enfim, a Igreja aprovou diversas aparições da Igreja e convidou os fiéis a conhecerem o que foi dito, o que foi transmitido nessas aparições, como é o caso de Nossa Senhora que apareceu em Guadalupe, no México, ao índio San Juan Diego, quando Nossa Senhora apareceu em 1830 a Santa Catarina Lavorier, em Paris, quando apareceu aos primos Melanie e Maximine, em La Salette, na França, em 1846, em Lourdes, na França, Santa Bernadette, em Fátima, Portugal, aos primos Lúcia e aos bem-aventurados Francisco e Jacinta, quando apareceu a irmã Agnes em Akita, no Japão, em 73. Estes já têm um pronunciamento oficial da Igreja de que estas são tidas como aparições verdadeiras. Algumas estão sendo estudadas pela Igreja e não foram nem ditas que não são verdadeiras e nem aprovadas como se verdadeiras fossem definitivamente. Estão sendo estudadas as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, na Espanha, a 4 meninas, em 61. Em Medjugorje, na Bósnia, a aparição de Nossa Senhora a 6 jovens. E também aqui no Brasil, ao vidente Pedro Regis, em Anguera, na Bahia. Então, são aparições que estão sendo contempladas e vistas com prudência pela Igreja. Não há nenhuma proibição a respeito dessas, mas também não há nenhum posicionamento definitivo quanto à sua veracidade. O importante disso tudo, no resumo da ópera, é que destas aparições que são permitidas pela Divina Providência, acolhemos o que a Bem-aventurada Virgem tem para nos dizer. E ela nos tem dito mesmo desde os tempos em que Nosso Senhor trilhou os caminhos desta terra.
que voltemos o coração para o seu Filho, que façamos tudo o que Ele nos diz. Vai chamando a atenção para este ou aquele aspecto que talvez tenha caído no esquecimento na nossa vida espiritual. Se nós observarmos o que nos disse o Filho Jesus, aí então estaremos tendo verdadeira devoção a Nossa Senhora. Não é o uso da imagem, o uso da medalhinha ou a recitação de certas fórmulas, pura e simplesmente, que vai nos tornar agradáveis aos olhos de Deus e aos olhos da Virgem Mãe. O que vai honrar a memória de Nossa Senhora. Como hoje celebramos o caso da bem-aventurada Virgem de Fátima, é que de fato façamos na vida concreta aquilo que nos disse o Filho Jesus. Tudo aquilo que esteja fora disso não lhe é agradável aos olhos. Que Nossa Senhora continue sempre intercedendo por nós e constantemente nos recorde o quanto devemos estar com o coração voltado a seu Filho. Amém.